vontade. Mas a gente vai escrever, tá bom? Então, ó, eu vou escrever aqui. Meu nome é Wellington, tá? Então, eu vou dar a frente. É Wellington, mas podem me chamar de Well. Não é só para os mais íntimos, tá bom? Aí todo mundo fala very welcome. Meus alunos do 9º ano adoram fazer essas piadinhas, tá? Mas podem me chamar de Well. E eu vou dar a física A. Certo? O E outro no professor... caso seria? Oi? E no caso seria? Vocês querem que fale que a gente vai ver no ano? Seria a física mais básica, no caso? Não, é que é dividido em duas partes, física A e física B. O outro professor de física B vai dar aula semana que vem. Aí ele vai dar outro assunto, tá? Tá, então ele vai dar continuidade das suas matérias ou não? Não, ele vai fazer outro assunto, ele vai trabalhar com mecânica. Ah, então a física mecânica que ele vai dar? Isso. Ah, Eu tá vou bom. dar, eu vou dar termodinâmica, ótica, ondas e eletricidade e magnetismo. Tá? Esses são os conteúdos que nós vamos ver ao longo do ano todo, tá? Termodinâmica, ótica, ondas e eletricidade. Que foi? O que vocês estão falando aí no bate-papo? Física difícil, física mega difícil. Ai, que bom, Mayara. Obrigado pelo apoio psicológico. Você contribuiu muito para ajudar. Tô brincando. Gente, física... A física do vestibular não é a física que eu gostaria de ensinar, já vou deixar bem claro, tá? A física do vestibular não é a física que eu gostaria de ensinar para vocês. Por quê? Porque a física do vestibular, vocês sabem que é bem massacrante, né? Tem uns conteúdos interessantes, a gente vai ver algumas curiosidades, mas, infelizmente, eu queria ensinar sobre as estrelas, buracos negros, queria falar sobre galáxias, outras coisas, relatividade, mas a gente não tem tempo, né? Então, a gente vai começar por aqui mesmo. A gente trabalha com o que a gente tem. Então, vamos lá. Hoje a gente vai começar, na aula de hoje, a gente vai começar livro 1, vou escrever aqui, livro 1, para vocês não ficarem perdidos. Frente 3, tá? Capítulo 1. Página... Que página que era mesmo? 232. Página 232. Certo? O assunto é termometria. Nós vamos começar falando, então, sobre termometria. Sobe um pouquinho a tela, professor, rapidinho, só para terminar de copiar. Isso, obrigada. Termometria, tá bom? Quem demora mais para copiar, não tem problema, tá, gente? Depois eu disponibilizo para vocês essas anotações, tá? Se quiser prestar mais atenção do que copiar, fiquem à vontade. Aí fica a critério de vocês, tá? Bom, vamos começar. Alguém sabe me falar a diferença entre temperatura e calor? Será que alguém sabe me dizer? A diferença entre temperatura e calor, porque são grandezas diferentes na ciência, né? Embora a gente use no nosso dia a dia com o mesmo significado, são grandezas um pouquinho diferentes. Esqueceu? Não tem problema. Vamos começar, então, definindo o que é temperatura, tá? Nós vamos começar, então, definindo o que é temperatura. Vou fazer de laranjinha. Então, temperatura. Temperatura a gente vai representar pela letra. Quem adivinha? Que letra a gente vai usar para representar a temperatura? Letra T, né? Letra T. Vocês sabem que em física a gente representa as grandezas por letras. O cientista tem muita preguiça de escrever, né? Então, o cientista é tudo preguiçoso, vagabundo. A gente tem preguiça de escrever.
Então, por exemplo, se eu for falar, por exemplo, a massa de um objeto é 10 quilogramas, a gente não vai escrever essa frase, tá? Porque a gente tem muita preguiça. A gente vai escrever M é igual a 10 kg. Isso aqui é uma frase completa para um cientista, né? Fala. Oi, Ana. Sobre a diferença entre temperatura e calor, tá escutando? Pode falar. Sim, eu acho que calor é a troca de energia, né, de um corpo para o outro, e temperatura seria a medida dessa troca. Seria mais ou menos isso? Temperatura, isso, mais ou menos, tá certo. Temperatura é uma característica que todos os objetos do universo têm, tá? Temperatura é um estado que todos os objetos têm que ter, assim como massa, né? Todos os objetos não têm massa. Temperatura também é uma propriedade física da matéria que todos os objetos têm que ter. A temperatura é o que o objeto possui, tá? Então, quando a gente mede no termômetro, aquele valor que a gente anota no termômetro é a temperatura do objeto, tá? Então, temperatura a gente vai apresentar pela letra T, e qual é a definição? Ela é a grandeza física. Grandeza é algo que a gente pode medir, né? É uma grandeza física que pode ser medida, tá? Que está associada ao quê? Ao nível de agitação das partículas, das moléculas. Quanto maior a temperatura de um material, significa que as partículas que compõem esse material, as moléculas ou átomos que compõem esse objeto, se agitam mais. Então, quanto maior for a temperatura de um objeto, mais agitadas estão as moléculas, as partículas que compõem esse material. E quanto menor a temperatura, menos agitadas. Então, a temperatura ela é uma grandeza microscópica, porque a gente consegue medir ela através de materiais, mas ela está associada ao nível microscópico da matéria. Tá? Então, ela está associada à agitação, ao nível de agitação, das partículas que compõem o objeto. Que compõem a matéria. Certo? Ou seja, quanto maior for a temperatura, quanto maior é a temperatura de um objeto, o que significa? Significa que mais agitadas estão as partículas. Então, maior o nível de agitação das partículas. Microscopicamente, né? Tudo bem? Então, quanto maior for a temperatura, mais agitação tem as partículas. E o contrário, vice-versa, né? Quanto menor a temperatura, menos agitação tem as partículas. Certo? Tudo bem até aqui? E qual é a diferença, como que a gente mede a temperatura? A gente vai precisar de uma escala para medir a temperatura, assim como para a gente medir a massa de um objeto, a gente precisa de um instrumento que é a balança, né? E aí a balança, ela tem uma escala em gramas ou quilogramas. Para medir a temperatura de objetos, a gente também precisa construir uma escala de temperatura. Então, se eu quiser medir a temperatura desse meu objeto, eu também vou precisar construir uma escala que se chama escala termométrica. Então, para medir esse valor, então, para medir a temperatura de um objeto, nós precisamos criar uma escala. Então, precisamos criar uma escala termométrica. Uma escala termométrica, que é o que a gente chama de escala de temperatura. Tudo bem? Peraí. Certo? Agora vamos falar um pouquinho da diferença, então, entre temperatura e calor. O que é calor? Calor é a transferência de energia que ocorre entre corpos que estão em temperaturas diferentes. Quando você aproxima corpos que estão em temperaturas diferentes, não precisa ser por contato, você pode só aproximar. Ocorre uma transferência de energia. Essa transferência de energia é o calor.
Então, essa transferência de energia que ocorre de um corpo para outro, que estão em temperaturas diferentes, isso é o calor, tá? Calor é um processo, não é um estado. Os objetos não têm calor, eles só transferem, tá? Então, calor é uma transferência de energia, não é algo que o objeto tem. Aqui no nosso dia a dia a gente fala, estou com calor, está muito frio. Isso a gente usa no nosso dia a dia. Não tem como as pessoas deixarem de falar isso, né? Porque já está enraizado na sociedade, né? Principalmente no Brasil. Então, não tem como as pessoas deixarem de falar, estou com calor. Mas calor não é uma coisa que os objetos têm, é uma coisa que eles trocam, tá bom? Então, vamos escrever aqui. Diferença entre temperatura e calor. Então, temperatura é diferente de calor, tá? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre calor, tá? Hoje o nosso foco é falar mais sobre a temperatura, mas eu já vou escrever aqui a definição de calor. Então, o que é calor? Calor é energia. Calor é energia. É energia transferida de um corpo com menor temperatura, de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura. Tudo bem? Então, o calor ele é sempre transferido do corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Porque pensem comigo, se um objeto está mais frio que outro, não tem como ele perder calor para o outro. Porque o calor ele sempre vai ser transferido de um objeto que tem maior temperatura para um objeto que tem menor temperatura. É impossível, naturalmente, um corpo que tem menor temperatura perder calor para o corpo que está mais quente, concordam? Pensa, por exemplo, você coloca um objeto que está a 10 graus perto de um objeto que está a 100 graus. O que vai acontecer com o objeto que está a 10 graus? O que vai acontecer com o objeto que está a 10 graus? Ele vai esquentar. E o que vai acontecer com o objeto que está a 100 graus? Ele vai esfriar um pouco, Ele vai esfriar, até que atinja uma situação que nós vamos falar que chama equilíbrio térmico, tá? Então, calor é um processo. Então, calor... Diferente de temperatura, o calor é um processo. Professor, o calor tem unidade? Tem, deixa eu chegar lá. Calor é um processo. Temperatura é um estado. Tudo bem? Temperatura é um estado que vai definir a temperatura do objeto. Temperatura é o que o objeto tem. Calor é o que ele troca com outros objetos quando estão em temperaturas diferentes. Deu para entender a diferença? Sim ou não? Sim. Tudo bem? Sim. Então, enquanto temperatura um objeto tem, calor é o que ele vai trocar com outro objeto, tá bom? Temperatura a gente vai representar pela letra T e calor a gente representa pela letra Q, tá bom? O calor a gente representa pela letra Q, temperatura pela letra T. Não é C, tá bom? Infelizmente não é C, para facilitar a nossa vida. Então, calor a gente representa pela letra Q maiúscula. E temperatura pela letra T maiúscula. Tá bom? Professor, você sabe explicar por que o quê? Nunca descobri. Não tenho ideia. Nunca descobri. É porque tem outra letra que a gente vai usar, que é o C mais pra frente. O C é para outra coisa. A gente vai usar mais pra frente. Não é? Eu acho que é mais... Oi? Para não confundir com calor específico? Isso, exatamente. A gente vai usar na próxima... a letra C a gente vai usar depois. Mas, historicamente, não tem um motivo por ser que... Professor, uma pergunta. Fala. É um objeto que está no estado dele, que quando a gente fala de temperatura, Uhum. é o estado dele, ele tem a temperatura certa. Só que ele pode pegar o calor de outro objeto, né? Isso, e aí a temperatura dele vai... E a temperatura dele vai aumentar ou diminuir. Isso, o que muda... Então o calor faz parte da temperatura. No processo. O calor ele faz a temperatura variar. Ele tem a temperatura dele, mas ele pode mudar por conta do processo do calor. Isso. Né? Só que
O que acontece quando os objetos estão à mesma temperatura? O que acontece? Se eles estão à mesma temperatura, não tem mais troca de calor. Tá? Então, o calor só existe enquanto os objetos estão em temperatura em diferente. temperatura diferente. Sim, Isso. entendi. Então, por exemplo, é isso que eu vou escrever agora. Então, se você tem um objeto A, eu vou fazer um cubozinho aqui, tá? Porque é mais fácil desenhar. Então, aqui eu tenho o objeto A. Ele está numa temperatura inicial, TI. Então, temperatura inicial do A. Aí eu tenho outro objeto B. Ele está a uma temperatura inicial B. Certo? Vou falar para vocês que a temperatura inicial do A é maior que a do B. Então, a temperatura inicial do A é maior que a temperatura inicial do B. Vocês conseguem compreender essa linguagem? A temperatura inicial do A é maior que a temperatura inicial do B. Isso. Então, o que vai acontecer quando eu aproximar os dois ou encostar? Não necessariamente você precisa encostar, né? Dá para aproximar também. Eles vão transferir calor um para o outro. Quem perde calor? O objeto mais quente. O mais quente, sempre. Isso. Então, o A vai perder calor. Isso. O A perde calor. E o B, o que acontece com o B? Ele ganha calor. Ele ganha calor. Ganha calor. Se o sistema for isolado, é a mesma quantidade que o A perde e o B ganha. Concordam? Porque não tem como o A perder uma quantidade de calor maior do que o B vai ganhar. Então, se o sistema for isolado termicamente, a mesma quantidade que o A perde, o B ganha, certo? E o que acontece com as temperaturas? E aí você tem uma mudança na temperatura. Essa troca de calor, então, essa troca de calor ocasiona uma mudança de temperatura. E aí a temperatura final do A vai diminuir e a temperatura final do B vai aumentar. Só que eles ficam trocando calor infinitamente? Não. Eles vão ficar trocando calor infinitamente? Quando que eles param de trocar calor? Quando eles atingem o equilíbrio. Isso. Então, quando que o A e o B param de trocar calor? Quando eles atingem o equilíbrio, e quando eu falo que eles estão em equilíbrio, a temperatura final dos dois tem que ser a mesma. Então, a temperatura final do A tem que ser igual à temperatura final do B. Quando isso acontece, eu falo que A e B estão em equilíbrio térmico. Então, quando isso acontece, eu falo que o A e o B estão em equilíbrio térmico, ou seja, eles estão à mesma temperatura. Deu para entender? Ou ficou confuso? Deu para entender, sim. Ótimo. Peraí, deixa eu só ver se eu entendi então. Então, por exemplo, tem um objeto mais quente e um objeto mais frio. O objeto mais quente sempre vai perder calor e o objeto mais frio sempre vai ganhar. Sempre. E quando eles atingirem uma temperatura igual, é um equilíbrio térmico. Isso. E aí, no equilíbrio térmico, o que acontece? Quando eles estão em equilíbrio. Além deles terem a mesma temperatura, o que acontece? Putz, lembro não. Além deles estarem na mesma temperatura, o que mais vai acontecer? Eles vão estar na mesma medida? Eles vão Sim. atingir o equilíbrio. Mas eles não voltam, eles têm A mesma medida? a temperatura deles normal. Eles não voltam para a temperatura normal, eles ficam num calor igual. Eu não estou entendendo isso. Eles ficam... Não. Se eles trocarem calor e estiverem isolados, eles vão permanecer na mesma temperatura. O objeto Tá? o objeto B. Aí eles Isso. trocam calor e o objeto B fica mais quente. E os Isso. dois chegam num equilíbrio. Só Isso. que eles têm uma temperatura deles mesmos, não tem? É a temperatura final que eles vão atingir. Ah, é a final que conta. Isso, sim, porque eles já trocaram calor. E aí, quando eles atingem a mesma temperatura, o que acontece? Não tem mais troca de calor. Então, não tem troca de calor. Mas aí, professor, seria desprezando a temperatura do ambiente. Isso, estou falando que eles estão isolados, exatamente, boa.
Isso supondo que os objetos são um sistema isolado. O que é um sistema isolado? Que não troca calor com o ambiente. Então, você só tem os dois objetos no sistema. Então, isso pensando que só tem os dois objetos no sistema. Claro que na prática isso não acontece, né? Porque eles vão trocar calor com o ambiente. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Beleza? Então, a todo momento, os objetos estão trocando calor. Todo momento, exatamente. Agora mesmo eu estou trocando calor com o ambiente aqui, ó, porque eu estou quente. O ambiente deve estar mais frio, estou perdendo calor, tá? O que é importante vocês também saberem é que não existe frio, não existe o conceito de frio na física, tá? O que existe é só calor. Então, se um objeto perde calor, a temperatura dele diminui. Se um objeto ganha calor, a temperatura dele aumenta. Só existe ganhar ou perder calor. Não existe ganhar ou perder frio, tá bom? Não existe ganhar ou perder frio. Só existe ganhar ou perder calor, tá? É que às vezes, no nosso dia a dia, a gente usa, mas cientificamente isso está incorreto, tá bom? Pode falar, Mayara. Suponhamos que esses dois objetos estejam, sei lá, numa mesa, ao ar livre. Vai chegar um momento que a temperatura dos dois vão... A temperatura não, o calor dos dois vão abaixar? Depende. Se eles estiverem com uma temperatura maior que o ambiente, sim. Pega uma pedrinha de gelo. Se você coloca uma pedrinha de gelo em cima da sua mesa, o que vai acontecer com ela? Ela vai começar a esquentar, porque o gelo está mais frio que o ar, né? Então, ele vai trocar calor com o ambiente, com a mesa. Se você colocar um gelo numa mesa com ar, o gelo vai perder calor para a mesa e vai perder calor para o ar. E ele vai começar a esquentar. E aí, chega uma hora que ele vai começar a derreter, tá? Claro, ele vai ficar esquentando infinitamente? Esse gelo vai ficar esquentando infinitamente? Não, tá? Ele vai trocando calor até virar líquido e atingir um equilíbrio. Tudo bem? Beleza? O que a gente vai discutir agora? As escalas de temperatura. Tudo bem até aqui, gente? Deu para entender a diferença entre calor e temperatura? Ou seja, temperatura é uma coisa... Resumindo, temperatura é algo que os objetos possuem, que eles têm. Calor é uma coisa que eles trocam, tá? Calor é a energia que eles trocam. Então, calor é uma energia que eles vão trocar que faz com que a temperatura mude também, certo? Então, se um objeto ganha calor, automaticamente sua temperatura aumenta. Se um objeto perde calor, a sua temperatura diminui. Beleza? Vamos falar agora de como a gente pode medir a temperatura, ou seja, nós vamos falar das escalas de temperatura. De calor a gente vai ver na próxima aula, tá? Daqui 2 semanas. Hoje a gente vai focar na temperatura. Então, vamos falar aqui das escalas termométricas. Termométricas. Certo? Para construir uma escala de temperatura, a gente precisa de 2 pontos, né? De um começo e de um fim. A gente precisa de 2 pontos, né? 2 pontos que a gente chama de pontos fixos, tá? Então, para construir uma escala, vou escrever aqui. Uma escala de temperatura precisamos de 3 fatores. A gente precisa de 3 fatores. A gente precisa de 2 pontos, dois pontos que a gente vai medir a temperatura, né? Então, a gente precisa de 2 pontos que se chamam pontos fixos, que a gente vai medir a temperatura. Geralmente se usa fusão e ebulição da água. Já vou chegar lá. O que mais que a gente precisa? A gente precisa de uma substância, a gente precisa de um material que seja sensível à mudança de temperatura, para a gente conseguir, porque quando ele receber calor, ele vai esquentar, e aí alguma propriedade dele vai mudar. Então, esse material pode ser mercúrio, né? Os termômetros antigos eram feitos de mercúrio. Mercúrio é um metal que é líquido na temperatura ambiente, né? Então, o mercúrio é um metal que é líquido na temperatura ambiente.
E aí, quando ele recebe calor, ele dilata muito fácil. E aí, por isso que tem termômetros de mercúrio. Nossa, você ainda tem termômetro de mercúrio, Carol? Nossa, aí é uma raridade, hein? Daqui a pouco você pode vender no eBay, ganhar uma grana. Tem os termômetros digitais, tá bom? Os termômetros digitais, aí não é uma substância que tem lá dentro. São resistores que, conforme muda a temperatura, muda a corrente elétrica lá dentro. Aí são termômetros digitais, né? Não são termômetros líquidos, com líquido. Tem termômetro de álcool também, tá? Então, nós precisamos de uma substância... Oi? 2 pontos, tá escrito, eu não entendi. Diga. Depois de 2 pontos, menos 2 pontos. O que tá escrito? Ah, chamados. Chamados? Isso. Minha letra tá maravilhosa. Chamado. Ah, eu escrevi 2 vezes chamado. Isso. Ah, tá bom, obrigada. Pronto. Boa, ainda bem que você me avisou. E eu preciso de uma substância que seja sensível à mudança de temperatura, que seja sensível à mudança de temperatura. Que substância é essa? Pode ser água, pode ser mercúrio, pode ser álcool, pode ser resistores, tá? Que a gente vai ver que é mais para frente, etc. Claro que a água não é uma boa substância para colocar no termômetro. Por quê? Quem sabe? Por que a água não é uma boa substância para colocar dentro de um termômetro? Porque não ia ter que estar a 100 graus Celsius para poder começar a subir, seria isso? Não. 100 graus para evaporar, né? Isso, se chegasse a 100 graus, o que ia acontecer com a água dentro do termômetro? Ia virar vapor. E se passasse, e se eu quiser medir uma temperatura abaixo de 0? Ela congela. Ela congela. E aí, então o seu termômetro não ficaria muito bom. Mas antigamente, quando se media só temperaturas do corpo, bem antigamente, lá no século XII, se usavam termômetros com água, tá? Mas não é um dos melhores materiais. O mercúrio é melhor, só que o mercúrio é tóxico, né? Então, o mercúrio ele é melhor, só que não é tóxico, é que ele é um metal líquido. E aí, se você entrar em contato, tem alguns problemas da saúde. Não é que ele seja tóxico, mas ele é um metal, a temperatura ambiente, e aí se você entrar em contato com a pele, tem alguns problemas aí que pode ocasionar. O álcool é muito bom, só que o álcool evapora também muito fácil. O ponto de ebulição do álcool é bem mais baixo que o da água. Então, o álcool evapora também muito mais fácil. Por isso que a gente usa mais os elétricos, hoje em dia, digitais, tá? E aí a gente precisa de uma propriedade dessa substância que vai variar. Uma propriedade dessa substância que vai se alterar. Tá? Pode ser o volume, pode ser a resistência elétrica, no caso de resistores. Etc. Os termômetros líquidos geralmente funcionam com volume, né? Porque quando você esquenta um líquido, o que acontece com o volume dele? Ele expande, por isso que sobe a coluninha de mercúrio, né? Todo mundo já viu um termômetro de mercúrio ou não? Um termômetro de mercúrio é aquele que tem um líquido mercúrio dentro, e quando ele esquenta, o que acontece com o volume do mercúrio? Ele sobe. Pode mandar, Carol. O que acontece com o termômetro de mercúrio quando você esquenta? O volume dele aumenta, ele expande, por isso que sobe a coluninha de mercúrio lá. E aí você anota o valor. Tudo bem? Nós vamos falar sobre 3 escalas de temperatura. Ih, começou a chover aqui. Está chovendo aí, vocês estão? Nós vamos falar sobre 3 escalas de temperatura, tá? Nós vamos falar das escalas Celsius, que é a que a gente mais usa, né? Escala Celsius. Nós vamos falar da escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. São 3 escalas que a gente vai aprender, que são as clássicas.
escala Celsius, a escala Kelvin e a Fahrenheit. Olha que nome lindo para você dar para o seu filho. Fahrenheit e vem aqui. Dá esse nome para o seu filho, Fahrenheit, lindo. Ele nem vai sofrer bullying na escola, imagina. Meu cachorro se chama Mozart. Aliás, ele deve ficar dormindo. Então, ó, escala Celsius, escala Fahrenheit, e tem a outra escala que é a Kelvin. Já ouviram falar dessas escalas de temperatura? Sim. Já? Já. A Celsius é a que a gente usa, né? Aqui no Brasil. Então, a Celsius a gente usa, na maioria dos países, se usa a escala Celsius. A Fahrenheit é a escala do padrão americano, né? Você sabe que os Estados Unidos e os países britânicos... Essa é a segunda também, eu já ouvi falar. A Fahrenheit, os países britânicos, os países que usam a escala britânica, usam a escala Fahrenheit. Então, os Estados Unidos, eles não medem a temperatura em Celsius, eles medem em Fahrenheit, né? Geralmente, quando você vai no aeroporto, aparecem as duas, Celsius e Fahrenheit. E aqui, a escala Kelvin, que é a escala do padrão internacional, do Sistema Internacional de Medidas, porque existe um padrão no mundo inteiro de medidas. A escala padrão de medida é a escala Kelvin, não é a Celsius. Tá? Essa é a escala padrão do Sistema Internacional de Medidas. Tá? A escala Celsius é usada na maioria dos países, a gente usa principalmente aqui no Brasil, né? Então, eu vou por aqui, ó, BR e outros países. E essa aqui é a escala britânica. Tá? Vamos lá. Qual é o primeiro ponto que a gente vai usar? O primeiro ponto fixo. É o ponto de fusão da água. Então, o primeiro ponto fixo que a gente usa é o ponto de fusão da água. Então, eu vou fazer uma escalinha aqui, ó. Tchururu. Finge que tá reto, tá, gente? Vou usar todas as minhas habilidades artísticas, tá? Então, vamos pegar a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. O primeiro ponto que a gente vai usar, aqui embaixo, é o primeiro ponto fixo. PF não é prato feito, tá, gente? É ponto fixo. Então, PF não é prato feito, é ponto fixo, tá? É o ponto de fusão da água. Não vai caber. É o ponto de fusão da água. O segundo ponto que a gente vai usar, o segundo ponto fixo, é o ponto de ebulição da água. A gente vai usar, o primeiro é o ponto de fusão da água, o segundo é o ponto de ebulição da água. Dá para ver ou tá muito ruim? Tá? É o ponto de ebulição. Dá para ver, sim. Então, o primeiro ponto fixo é o ponto de fusão da água. Eu escrevi H2O, tá bom? Tá, gente? É água. E o segundo ponto... Professor. Oi. Diga. Fala, Ana. Ana? E? Pode dizer, Ana. Então, o segundo ponto fixo é de ebulição. Ele é representado pelo PF? Isso. O primeiro ponto fixo é o ponto de fusão da água, e o segundo ponto fixo é o ponto de ebulição. Tá ouvindo? Sim. Então, a sigla dele também é PF, do segundo ponto fixo de ebulição? Sim, ponto fixo. É primeiro ponto fixo e segundo ponto fixo. Tá bom? Na escala Celsius, vocês sabem quanto vale o ponto de fusão da água na escala Celsius? Qual é o número que a gente atribui a esse ponto de fusão da água? Quem sabe? 0 grau? 100 graus. De fusão. 0 grau. 0 graus.
0 graus. Fusão é sólido para líquido, né? Então, 0 graus, é o ponto 0. Eu. E qual é o ponto de ebulição da água? Fusão 100 é graus 0. Celsius. Oi? Isso, fusão é 0. Acho que está um pouquinho atrasado o seu áudio, Ana. É 100. O ponto de fusão é 0 e o ponto de ebulição é 100. 100. Na escala Fahrenheit, quanto vale 0 graus Celsius? Vale 32. E quanto vale 100 graus Celsius na escala Fahrenheit? É o número 212. Tá? Por quê? Tem um motivo, mas não vale a pena a gente discutir isso agora, tá? Então, ó, 100 graus Celsius equivalem a 212 graus Fahrenheit e 0 graus Celsius equivalem a 32. E na escala Kelvin, tá? 0 graus Celsius, 32 Fahrenheit valem 273, aproximadamente. E aqui 313. Ops, 373. Certo? Tudo bem até aqui? Sim, gente, ou não? Ninguém tá perdido? Tranquilo. Não tá entendendo nada? Tudo bem. Tudo certo? Tá. Então, 0 graus Celsius, o zero, na verdade, eles estão medindo a mesma coisa, só que com números diferentes. O que vocês têm que entender? Essas escalas, elas estão medindo a mesma temperatura, só que elas têm números diferentes atribuídos a isso. Então, o 0 na escala Celsius equivale ao 32 na escala Fahrenheit. Elas estão medindo a mesma coisa. Que coisa que é? É o ponto de fusão da água, quando a água vira do sólido para líquido. Elas estão medindo a mesma coisa, que é a fusão da água. Só que 0 na escala Celsius equivale a 32 na escala Fahrenheit. E equivale a 273 na escala Kelvin. E na escala Celsius, o ponto de ebulição vale 100. Já na escala Fahrenheit, o ponto de ebulição vale 212. E na escala Kelvin, 373. Deu para entender? Eles estão medindo a mesma coisa, a diferença é que com números diferentes. Mas e se eu quiser um valor X? Se eu quiser um valor qualquer da escala Celsius e quiser transformar na escala Fahrenheit? Então, aí a gente vai ter que fazer o seguinte. Se eu quiser um valor qualquer aqui, ó, eu vou chamar de TC, temperatura em Celsius. Se eu quiser saber qualquer temperatura em Celsius, quanto seria na escala Fahrenheit? Então, eu vou pôr aqui TF. E quanto seria na escala Kelvin? Vou pôr aqui TK. TK é alguma outra coisa, né? Mas tudo bem. Então, TC, TF e TK. O que é TC? A temperatura em Celsius, TF é a temperatura em Fahrenheit, e TK é a temperatura em Kelvin, certo? Se eu quiser saber qualquer valor, eu sei que 0 é 32 na escala Fahrenheit, e 100 graus Celsius é 212 na escala Fahrenheit. Mas e se eu quiser saber um outro valor? Um valor X qualquer, sei lá, 40 graus Celsius. Quanto seria na escala Fahrenheit? Então, aí a gente precisa de uma equação que vai transformar um no outro. Como que a gente vai montar essa equação? Então, eu vou fazer essa diferença aqui. Quanto vale essa diferença aqui? Vale TC menos 0. Tudo bem? Quanto vale essa diferença aqui do TC para o 0? Vale TC menos 0. Isso aqui está para essa diferença aqui. Quanto vale essa diferença na escala Fahrenheit? TF menos 32. Concordam ou não? Então, essa diferença na escala Celsius equivale a essa diferença na escala Celsius. Só que aí eu tenho que fazer a proporção. Qual é a proporção? Esta diferença na escala Celsius tem que ser também equivalente a essa diferença na escala Fahrenheit. Então, aí eu vou dividir pela outra diferença. Então, 100 menos 0 tem que ser igual, tem que ser equivalente a 212 menos 32. Tudo bem? Calma, gente, não se assustem com os números, hein? Então, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo essa diferença TC menos 0, que é a primeira diferença ali embaixo, tá? Dividido por 100 menos 0,
tem que ser igual a TF menos 32 dividido por 212 menos 32, tá? E aí, como que a gente faz essa conta? Vamos simplificar. TC menos 0 é quanto? TC. 100 menos 0 é quanto? 100 menos 0 é 100. Aí, do outro lado, fica como? Como fica do outro lado? TF menos 32 dividido por 180, né? Que faz aí 212 menos 32, 180. Tudo bem? Então, fica TC dividido por 100 é igual a TF menos 32 dividido por 180. A escala Celsius, ela é dividida em 100 partes, de 0 a 100. A escala Celsius, de 0 até 100, ela é dividida em 100 partes. Por isso que se chama grau, cada grau é uma partezinha. A escala Fahrenheit é dividida em 180 partes, porque do 32 para o 212 são 180 partes. Tudo bem? Então, a escala Fahrenheit é dividida em 180, de 32 para 212. A escala Celsius é dividida em 100 partes, de 0 a 100. Tudo bem? Vamos dividir, dá para simplificar essa divisão, essa fração? Como eu posso simplificar essa fração aqui? Eu posso dividir os dois lados por quanto? Por quanto eu posso dividir os dois lados? Dá para simplificar por 10, né? Vamos simplificar por 10, aí fica 10 e 18, mas dá para simplificar mais, né? Por Dá para 20. simplificar Dá por 2 também. por 2 também. Aí fica 10 por 2 dá 5. Então fica TC sobre 5 é igual a TF menos 32 dividido por 9. Pronto. O que é isso aqui que eu escrevi? Isso aqui é a equação que transforma Celsius em Fahrenheit. Então, isso aqui é a equação que transforma Celsius em Fahrenheit. Ou vice-versa. Ou graus Fahrenheit em graus Celsius. Tudo bem? TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Precisa decorar essa equação? Não, tá? O que precisa saber, entender, é o raciocínio de como monta. E isso precisa saber, o raciocínio de como monta essa equação. Mas não precisa decorá-la, porque geralmente, se você tiver uma prova de vestibular, ele vai te dar os pontos aqui, ele vai falar que 0 é 32 e 100 é 212. Se você souber que 0 é 32 e 100 é 212, aí você faz o jeito de montar isso aqui. Você faz TC menos 0, dividido por 100 menos 0. A proporção pequena dividido pela grande tem que ser igual a proporção pequena aqui, dividido pela grande do outro lado. Certo? E se eu quiser comparar... Fala. Diga. Eu fiz por regra de 3. Por regra de 3 não dá. Por que não Por dá? regra de 3 não dá. Por quê? Porque você tem que pegar... Na verdade, isso aqui é uma regra de 3. Né? Se você olhar isso aqui é uma regra de 3. Só que você tem que pegar você tem que pegar o menor pelo maior, tem que ser igual ao menor pelo maior. Você tem que fazer uma regra de 3 com a proporção. Não Então, com... eu fiz 100 é igual a 212, 40 é quanto? Deu Não, 84,8. tá errado. Não pode. Você tem que fazer... Então, não pode fazer desse jeito. Porque, ó, se você... Vamos substituir aqui 40. Vamos ver quanto dá. Vamos pegar, por exemplo, ó, 40 graus Celsius. Quanto daria? 40 dividido por 5 é igual a TF menos 32 dividido por 9. Tá? 40 dividido por 5 dá quanto? 40 dividido por 5 dá quanto? 8. 8. Aí fica TF menos 32 dividido por 9. O que você tem que fazer agora? Multiplica em cruz aqui, ó. 8 vezes 9 é igual a TF menos 32. Quanto que é 8 vezes 9?
72. 72 é igual a TF menos 32. O que eu faço com menos 32? Passa por outro lado, adicionando. Adicionando. Então, fica 72 mais 32. 72 mais 32 dá quanto? 104. 104 graus Fahrenheit. Então, ó, vejam que 40 graus Celsius equivalem a quantos graus na escala Fahrenheit? 104. Por que eu não posso fazer regra de 3, que nem falaram? Por que eu não posso pegar 100 está para 212 e 40 está para X? Porque essas escalas são divididas diferente. Elas não são diretamente proporcionais. Porque na escala Celsius, você tem 100 divisões. Na escala Fahrenheit, você tem 180. Então, uma divisão na escala Celsius não equivale a uma divisão na escala Fahrenheit. Então, eu não posso fazer por regra de 3. Eu tenho que fazer essa diferença está para essa diferença, e a diferença do outro lado está para a diferença do outro lado. Fala, Gabriel. Pode falar. Professor, a gente estava fazendo com TC, certo? Aqui era o número que a gente queria achar, por exemplo, de Celsius, que a gente queria achar também na temperatura em Fahrenheit. Aí você colocou 40 graus. Aí a gente estava tentando achar um número X. Aí você colocou 40 graus, que é só para a gente ter um número que a gente quer achar, né? Mas é a mesma coisa do que a gente estava fazendo com TC. Isso, exatamente. Ah, não, ok, obrigado. Isso mesmo. Aí eu substituí no lugar do TC, eu coloquei 40, né? E eu quero descobrir quanto vale o TF. Fala, Maria. E se eu quiser transformar de TC para TK, aí eu posso fazer a regra de 3? Isso, agora a gente... Muito bem. Ai, que lindo seu sotaque. Ah, obrigada. Você é de onde? Sou gaúcha, do Rio Grande do Sul. Ai, que chique. Amei. Então, ó, vamos lá. Se a gente quiser fazer... Muito bem, eu fiz aqui TC e TF, né? Então, eu peguei TC e TF. Eu comparei Celsius e Fahrenheit. A gente sempre faz de 2 em 2, né? Não dá para comparar as três ao mesmo tempo. Então, a gente vai fazer de 2 em 2. E se eu quiser agora comparar TC graus Celsius com Kelvin? É a mesma lógica. Eu vou fazer como? Vamos lá. Se eu quiser comparar agora Celsius com Kelvin, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a diferença do menor ali em cima, com a diferença do maior, está para a diferença do menor do outro lado, pela diferença do maior do outro lado. Então, a gente vai pegar aqui, isso menos isso, está para isso menos isso. Então, como fica? Fica TC menos 0, dividido por 100 menos 0, não é? É a mesma coisa que a gente fez no outro. TC menos 0 está para 100, dividido por 100 menos 0. E isso tem que ser igual a TK menos 273. Isso. Dividido por? 373. Menos? Sim. Menos 273. Isso. Porque tem que ser a diferença. Deu para entender, gente? Tem que ser a diferença. Tem que ser a diferença do menor dividido pela diferença do maior. Tem que ser igual à diferença do menor dividido pela diferença do maior. Aí sim eu estou fazendo uma regra de 3. Só que eu tenho que fazer uma regra de 3 com a diferença. Eu não posso fazer uma regra de 3 com o número direto. Tudo bem? Aí, como resolve isso aqui? Vamos simplificar. TC menos 0 é TC. 100 menos 0 é 100. TK menos 273 é TK menos 273. E 373 menos 273 dá quanto? 100. 100 também. Opa, eu tenho 100 dos dois lados da igualdade. Olha que simples. Já que eu tenho 100 dos dois lados da igualdade, o que eu posso fazer? Dividir os dois lados por 100. Então, fica TC é igual a TK menos 273. Então, é bem simples. Ou seja, resumindo, se eu quiser transformar uma temperatura de Celsius para Kelvin, quer dizer, ao contrário, de Kelvin para Celsius, é só subtrair 273. Se eu quiser transformar de Kelvin para Celsius, é só somar 273.
É a mesma coisa. Tudo bem? Então, essa é simples. Por exemplo, 40 graus Celsius, quanto seria em Kelvin? Se eu pegar 40 graus Celsius, quanto seria em Kelvin? Seria 40 mais 273. Dá quanto? Quanto seria? 313. Tá? Só um detalhe, gente. Um detalhe. A escala Kelvin não é uma escala em graus. Ela não é graduada. Ela é uma escala absoluta. Então, a gente não coloca graus Kelvin. A gente não coloca a bolinha antes do K. Tá bom? A gente só coloca K. Porque é Kelvin. É 373 Kelvin. E não graus Kelvin. Então, não colocar grau aqui, hein? Não colocar grau, que é a bolinha. Não pode colocar o grau, porque a escala Kelvin não é graduada. Só a Celsius e Fahrenheit. A Celsius e Fahrenheit são graduadas. Então, aí a gente coloca a bolinha. É graus Fahrenheit e graus Celsius. A Kelvin não. É só K. Não tem a bolinha na frente. Tudo bem? A escala Kelvin não é muito utilizada nos países, mas ela é a escala do padrão internacional, por isso que precisa saber dela. A gente vai usar ela mais para frente, tá bom? Deu para pegar? Alguém tem alguma dúvida? Só para terminar de copiar lá, por favor. Abaixo, opa. Deu para pegar ou ficaram perdidos? Deu sim. Deu para entender a lógica de como chega? Não precisa decorar as fórmulas, gente. Não precisa decorar o final. Você precisa entender como chegou nessa fórmula. Isso que vocês precisam saber. Porque depois, por exemplo, tem exercício que ele vai te dar uma escala nova. Ele vai falar, construir uma escala Wellington. Já pensou que chique, gente? Seria a melhor escala. Então, ó, claro que o meu signo é leão, tá? Então, se eu pegar assim, ó, vou construir uma escala Wellington. Então, graus Wellington. Aí eu posso falar para você, na minha escala, na escala que eu vou criar, 0 graus Celsius valem 40 graus Wellington. E 100 graus Celsius valem, sei lá, 200 graus Wellington. E aí eu quero que você transforme 50 graus Celsius na minha escala. Então, você precisa saber a lógica de como chega nessa fórmula. Porque se eu não te der, se eu quiser que você faça com outra escala, uma escala X que eu criei, eu poderia colocar qualquer número aqui. Então, e aí é só você chegar na... Os vestibulares, eles vão colocar essa tabela pra gente, a gente sabendo montar essa conta, que é como chegar, a gente consegue resolver tranquilamente. Só não precisa Exatamente. É só entender como que chega, né, no resultado final. Isso. Exatamente. Nenhum vestibular vai te exigir que você saiba essa fórmula de cabeça. TC sobre si. Não vai perder tempo com isso, gente, pelo amor de Jesus Cristo. Não vai perder tempo decorando TC dividido por 5 é igual a TF menos 32 dividido por 9. Nem eu sei isso aí de cabeça, tá? Isso é inútil. Então, o que você precisa saber? Como montou essa fórmula aqui? Como chega nessa fórmula? TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Tudo bem? Você tem que pegar a proporção dos dois lados, mas tem que fazer a diferença dos dois lados. Deu para entender? A gente vai fazer exemplos agora. Deu para entender? Alguma dúvida? Até aqui tudo tranquilo? Alguém se perdeu no caminho? Alguém boiou total? Alguém está boiado total, gente? Pode falar, aproveita. Não tem certo ou errado, hein? Tem gente que aprende mais rápido, tem gente que aprende mais devagar, é natural. Fala Blake, cara. Que chique. Diga, Blake, aonde você boiou? No começo. No começo aonde? Ali, quando você pegou TC menos 0, C menos 0. Tá. Vamos supor que aqui, tudo bem, vamos supor que aqui, ao invés de letra, vamos supor que aqui fosse 40. Vamos supor que aqui fosse 40. Quanto seria na escala Fahrenheit? X. O que você não pode fazer é 40 está para X e 0 está para 32. Se você fizer isso, vai dar errado. Se você fizer 40 está para X e 0 está para 32, na escala Fahrenheit. Se você fizer essa regrinha de 3, vai dar errado. Por quê? Porque a escala Celsius, ela é dividida em 100 partes.
A escala Fahrenheit, do 212 até o 32, são 180 partes. Então, você tem que pegar a proporção. Então, como que eu vou fazer? Para descobrir 40x, você vai pegar 40 menos 0. Então, você tem que fazer isso aqui menos isso. Você tem que pegar a diferença. 40 menos 0 está para 100 menos 0. E x menos 32 está para 212 menos 32. Você tem que pegar sempre a diferença. Que é o que a gente fez aqui. Então, ó, vamos voltar. TC menos 0, que é a diferença do menorzinho ali. TC é uma temperatura qualquer. Pode ser qualquer temperatura em graus Celsius. TC menos 0 dividido por 100 menos 0, que é a diferença do maior. O menorzinho está para o maior. Então, TC menos 0 dividido por 100 menos 0. E do outro lado, TF menos 32 dividido por 212 menos 32. Então, fica assim, ó, TC menos 0 dividido por 100 menos 0, igual a TF menos 32 dividido por 212 menos 32. Aí, simplificando, fica TC sobre 100, porque menos 0 é nada. Então, TC dividido por 100 igual a TF menos 32 dividido por 180. 212 menos 32 não é 180? Dividir, aí eu vou simplificar. 100 com 180 dá para simplificar por 10. Aí fica 10 e 18, e por 2 fica 5 e 9. Então, TC dividido por 5 igual a TF menos 32 dividido por 9. Aí chegou nessa expressão. O que significa essa expressão? É isso que transforma Celsius em Fahrenheit ou Fahrenheit em Celsius. Tudo bem? Ou não? Certinho, entendi. Tá. Sempre que você quiser comparar duas escalas... Mas o que o exercício vai ter que te dar, então? Ele sempre vai ter que te dar 2 pontos. O ponto, geralmente é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Sempre o exercício vai te dar esses 2 pontos, que é o 0 e 100, 32 e 212. Aí, se você quiser transformar qualquer outra temperatura, você faz essa proporção. O menor para o maior, o menor para o maior. Monta a reguinha, que nem eu fiz aqui, e faz essa proporção. Vamos fazer exemplos para ver se fica mais claro. Então, vamos lá para a apostila, para o livro, desculpa, livro 1, página... Eu vou fazer aqui com vocês também. Peraí. Vamos fazer alguns exemplos agora. Se vocês olharem no livro, no material de vocês, tem aqui, ó, vou fazer com vocês os exercícios propostos, tá? Aqui onde está escrito revisando. É página 236. Página 236. A gente vai fazer 1, 2, 3 e 4. Então, vamos lá. Exercício 1. Esse aqui, ó, página 236. Pode colocar, exercício 1, página 236. Coloca aí, exercício 1, página 236, para vocês saberem onde está depois. Não precisa abrir no material de vocês, pode olhar aqui na minha tela. Qual é a temperatura em que as indicações das escalas Celsius e Fahrenheit assumem valores iguais? Eu quero saber qual é a temperatura em que as indicações das escalas Celsius e Fahrenheit assumem valores iguais. Ou seja, eu quero saber, existe um número nas duas escalas que é igual? Porque a gente viu que 0 é 32, 100 é 212. 40 graus, quanto deu na Fahrenheit mesmo? 108, né? 104. 104. 40 graus deu 104 na escala Fahrenheit. Eu quero saber se existe alguma temperatura em que o número seja igual nas duas escalas, que elas têm o mesmo número. Ou seja, eu quero saber se existe uma temperatura em Celsius que seja igual à temperatura em Fahrenheit. Essa é a minha pergunta. Se tem como a temperatura em Celsius ser igual à temperatura em Fahrenheit. Como que eu vou saber se existe isso? Então, vamos lá. Aqui, como a gente já deduziu a fórmula, eu vou usar a fórmula aqui. Qual que era a fórmula lá de Celsius para Fahrenheit? Como que era? TC sobre 5. TC sobre 5. Igual a TF menos 32 sobre 9. Isso. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9.
Se eu quero que as duas temperaturas sejam iguais, o que eu faço? Eu uso a mesma letra nas duas. Você pode chamar as duas de X, ou as duas de TC, ou as duas de TF. Tanto faz, porque vai ser o mesmo valor, não é? Então, você pode fazer X dividido por 5, X menos 32 dividido por 9. E aí eu descubro o valor do X. Como que eu resolvo essa conta? Multiplica cruzado. Multiplica cruzado. Então, faz X vezes 9. X9. Tem que ser X9. X vezes 9 é X9. Tem que ser igual a 5 vezes X menos 32. Tudo bem? Então, ó, X vezes 9 tem que ser igual a 5 vezes X menos 32. E agora? Vai ficar 9X. Lembrando, 5 multiplica o X menos 32, né? Então, fica 5X menos 5 vezes menos 32 dá quanto? 5 vezes 160? 32, 160. É isso? Vou confiar, hein? Todo mundo confirma no que o Vinícius está certo? X vezes 32 é 160? Isso. Sim. Então, menos 160. E agora, como que eu resolvo? 9x é igual a 5x menos 160. Passo tudo que tem letra de um lado e número do outro. As variáveis. Isso. Então, vai ficar 9x menos 5x igual a menos 160. Quanto que dá 9x menos 5x? 4x. Igual a menos 160. Não esquece do menos, hein? Que esse menos é do 160. E aí, passo 4 dividindo, quanto dá? 40, menos 40. Menos 40. O que significa esse menos 40? Significa que menos 40 graus Celsius é igual a menos 40 graus Fahrenheit. Eles têm o mesmo número. Então, qual é o valor de temperatura que o número é igual nas duas escalas? Menos 40. Então, menos 40 graus Celsius seria menos 40 graus Fahrenheit. Tudo bem? Deu para entender ou não? Sim. Beleza? Deu certinho. Deu? Se eu quiser conferir se isso está certo, como que eu posso conferir se esse número está certo? Substitui ali o menos 40 no TC e vê quanto que dá o TF. Ó, menos 40 dividido por 5 dá menos 8. Menos 8 vezes 9... Menos 72. Menos 72. Menos 72 vai passar o menos 32, vai ficar mais 32. Então, menos 72 mais 32 dá menos 40. Então, vejam aqui, menos 40 TC, menos 40 TF. Entenderam o que eu fiz? Ou não? Sim. Sim? Eu só fiz para testar. Substitui menos 40 e um dos dois aqui, ó. Menos 40 dividido por 5 é igual a TF menos 32 dividido por 9. Se você fizer esse teste aqui, ó, vai dar menos 8 é igual a TF menos 32 dividido por 9. Passo 9 multiplicando, vai ficar menos 72 TF menos 32. Passo menos 32 somando, vai ficar menos 72 mais 32 dá menos 40. Então, chegou no mesmo resultado. Tudo bem? Só para testar. Eu só fiz isso para testar. Vamos fazer o 2. Está muito rápido, gente? Eu estou acompanhando. Se estiver muito rápido, fala que eu paro. Eu vou dar uma desacelerada. Vamos para o 2. Que nosso tempo está acabando. 2. Qual a temperatura cuja indicação na escala Fahrenheit supera em 100 unidades a correspondente indicação na escala Celsius? Essa eu não entendi. E aí? Eu quero saber qual é a temperatura na escala Fahrenheit. Ó, eu quero saber qual é a temperatura na escala Fahrenheit cuja indicação supera em 100 unidades a correspondente indicação na escala Celsius. Ou seja, o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit tem que ser igual à temperatura em Celsius mais 100. Eu quero saber qual é o valor da temperatura na escala Fahrenheit, cujo valor na escala Celsius supera em 100 unidades o valor da escala Celsius.
Ou seja, a temperatura em Fahrenheit tem que ser igual à temperatura em Celsius mais 100. Deu para entender ou não? Consegui entender agora que você explicou, sim. Mas se fosse vestibular, eu já ia travar aí na pergunta. Então, aí veja, é uma questão de interpretação, ó. Eu quero saber qual é a indicação na escala Fahrenheit. Esse é o problema da física, né? Porque junta a matemática com a interpretação. Então, ó, qual é a temperatura cuja indicação na escala Fahrenheit, o valor da escala Fahrenheit supera em 100 unidades a correspondente indicação da escala Celsius. Ou seja, a temperatura em Fahrenheit tem que ser a temperatura em Celsius mais 100. Certo? Traduzindo, a temperatura em Fahrenheit tem que ser a temperatura em Celsius mais 100. Vamos voltar lá para a nossa expressão. Como que era mesmo? Temperatura em Celsius dividido por 5 tem que ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. É isso, né? Se a temperatura em Fahrenheit tem que ser a de Celsius mais 100, eu posso substituir isso aqui. Então, vamos lá. Eu vou substituir isso ali, ó. Então, fica TC dividido por 5 é igual a TC mais 100 menos 32. Eu substituí tudo isso aqui e ali, né? TC mais 100 menos 32. Professor, né? Menos 132? Oi? Não é menos 132? Não, é menos 32. Como assim? Tá. Não, perdão, eu tô olhando a outra coisa. É TC mais 100, tem menos 32 dividido por 9. É porque o 32 é o grau, é como se fosse o grau 0 de Celsius em Fahrenheit. Isso. Aí, como fica essa conta? Vamos simplificar tudo aqui, né? TC dividido por 5 igual a... Quanto que é mais 100 menos 32? Mais 100 menos 32 dá quanto? 68. Mais 68, né? Dividido por 9. Como que eu resolvo essa conta agora? TC sobre 5 igual a TC mais 68 dividido por 9. O que eu faço agora? Dá para simplificar? Não dá para simplificar mais nada, né? Agora a gente multiplica em cruz. Então fica 9TC igual a 5TC, vou fazer direto. 5TC, 5 vezes 68 dá quanto? Faz alguém para mim? 5 vezes 68 dá quanto? 340. 340? Então, fica 9TC igual a 5TC mais 340. Passo 5TC para o outro lado, vai ficar 4TC, né? Igual a 340. Passo 4 dividindo, quanto que dá a temperatura em Celsius? 340 por 4, quanto dá? 85. 85? Todo mundo confirma? Certo? 85 graus Celsius. E quanto seria em Fahrenheit? 85 graus Celsius, quanto é em Fahrenheit, então? 185. 185, por quê? Porque o valor em Fahrenheit tem que ser o valor em Celsius mais 100. Então, seria 185 Fahrenheit. Como que eu confiro se isso está certo? Substitui o 85 aqui, ó. 85 dividido por 5 dá... 85 por 5 dá quanto? Faz alguém para mim? 85 por 5... 17. 9 vezes 17. 9 vezes 17 dá quanto? $153. Mais 32? 153. 185, olha aí. Então, 85 graus Celsius é 185 graus Fahrenheit. Então, tá certo. Beleza? Vamos fazer o 3. Tudo bem, gente? Vamos fazer o 3. Responda. Um corpo sofre um aquecimento de 40 graus. Se esse aquecimento fosse acompanhado pela escala Fahrenheit, qual seria a variação nessa escala?
Então, vejam, agora é diferente. Eu quero transformar uma variação de 40 graus, e não uma temperatura de 40 graus. Eu quero transformar uma variação... Oi? Você pode só voltar ali rapidinho, só para me ver quanto deu, por favor? 85 graus Celsius. Eu tava olhando, eu tava tentando fazer sozinho. Deu certo, então. Tá. 85 graus Celsius e 185 graus Fahrenheit. Obrigado, professor. Beleza? Esse aqui é um pouquinho diferente, ó. Eu quero saber, responda, um corpo sofre um aquecimento de 40 graus. Ele sofreu um aquecimento de 40 graus, e não ele está a 40 graus. Vejam a diferença. Eu não estou falando que o objeto está a 40 graus. Ele esquentou 40 graus. Ele podia estar a 10 e foi para 50. Então é X para 40. Então, ó, ele podia estar a 10 e foi para 50. Aí ele esquentou 40 graus. Entendeu a diferença? Eu não estou falando que ele está... Eu não estou falando que ele está a 40 graus. Estou falando que ele esquentou 40 graus. Ou seja, ele sofreu uma variação de temperatura de 40 graus Celsius. Esse delta significa variação. Então, a temperatura variou 40 graus. Não é que ele está a 40 graus. Se esse aquecimento fosse acompanhado pela escala Fahrenheit, qual seria a variação nessa escala? Então, eu quero saber qual seria a variação da temperatura na escala Fahrenheit. Certo? Quando é uma variação, aí a gente não precisa fazer... Por exemplo, a gente fez TC menos 0 dividido por 100 menos 0, igual a TF menos 32, dividido por 212 menos 32. Não foi isso? Quando é uma variação, eu posso fazer direto a variação. Ao invés de usar isso aqui, eu posso fazer a variação direto. Então, fica a variação na temperatura em Celsius dividido por 100 é igual à variação da temperatura em Fahrenheit dividido por 180. Tá? Por quê? Como eu já estou falando de uma variação de temperatura, eu posso fazer a variação dividido por 100 igual a variação dividido por 180. Aí fica 5 e 9 aqui. Então, fica aqui a variação da temperatura em Celsius por 5 é igual à variação da temperatura em Fahrenheit dividido por 9. Tudo bem? Aí não tem o menos 32. Por que não tem esse menos 32? Porque eu já estou pegando direto a variação de temperatura. Então, já estou terminando, gente. Só vou fazer mais esse. Então, se eu pegar, por exemplo, 40 graus Celsius, quanto seria essa variação em Fahrenheit? Ficaria 40 dividido por 5 igual a variação em Fahrenheit dividido por 9. Então, fica só isso aqui. Quanto que é 40 dividido por 5? Professor, então qualquer variação a gente faz isso? Isso. Quando eu falo que é uma variação, eu não preciso transformar as temperaturas, porque é diferente de eu falar que o corpo está a 40 graus. Se ele tivesse 40 graus, quanto que era? A gente fez, deu 104, né? 104 graus Fahrenheit. Mas, na verdade, ele sofreu uma variação. Então, 40 dividido por 5 dá 8 graus. É variação em Fahrenheit dividido por 9. Fala, Ana. Quer perguntar alguma coisa? 8 vezes 9 dá quanto? 72. 72 o quê? Graus Fahrenheit. Então, vejam que uma variação de 40 graus Celsius equivale a uma variação de 72 graus Fahrenheit. Ana, fecha o seu... Isso. Uma variação de 40 graus Celsius equivale a uma variação de 72 Fahrenheit. Ou seja, um objeto esquentar 40 graus na escala Celsius seria equivalente a ele esquentar quanto na escala Fahrenheit? 72. Agora, um objeto que está a 40 graus Celsius, a gente viu lá no exemplo que seria equivalente a uma temperatura de 104, né? É isso? 40 graus era 104, não é isso? 104. Então, vejam que é diferente. Eu tô pegando aqui um corpo que esquentou 40 graus. Então, a temperatura dele vai variar 72 na escala Fahrenheit. Deu para entender a diferença? Sim. E uma variação, só no item B, para a gente terminar.
Se for uma variação de 40 graus Celsius, quanto seria na escala Kelvin? A gente viu que a escala Celsius e Kelvin é 100 para 100, não é? A escala Celsius e Kelvin não é 100 para 100? Então, aí, se eu quiser uma variação na escala Celsius, é a mesma variação na escala Kelvin. É 1 para 1. Ou seja, variando 40 graus na escala Celsius, seria a mesma coisa que variar 40 kelvins na escala Kelvin. Porque não é 373 menos 273, é 100, né? E 100 menos 0 é 100. Então, ficaria uma variação, cada grau na escala Celsius é a mesma coisa que subir 1 na escala Kelvin. Então, é 1 para 1. Tudo bem ou não? Deu para entender? Então, 40 graus Celsius. Esquentando 40 graus na escala Celsius, seria a mesma coisa que esquentar 40 kelvins na escala Kelvin. Porque é 100 para 100. Agora, na escala Fahrenheit, não. Na escala Fahrenheit é 100 para 180. Então, esquentar 40 graus na escala Celsius não é a mesma coisa que esquentar 40 graus Fahrenheit. É 72. Tudo bem? Bom, tá, gente? Ó, os exercícios que vocês podem fazer para casa. Para casa, vocês podem fazer os exercícios. Exercícios propostos, tá, gente? Ó, exercícios propostos. Vocês vão fazer vocês podem fazer o 7, 8, 9, anota aí. Exercícios propostos. 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. 12, 13. 7, 8, 9, 10. 12, 13. 15, 16, 17, 18. Então, ó, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17 e 18. Ah, é muita coisa, professor, não vai dar tempo. Faz alguns, escolhe alguns e faz. Esses são os básicos, tá? Que vocês podem fazer. Se não der tempo de fazer tudo, faz alguns. E aí, se tiver dúvida, pode até trazer na próxima aula. Tá bom? Se ficar alguma dúvida em algum exercício, pode mandar mensagem. Podem mandar mensagem lá no grupo, que aí eu ajudo, tá bom? Alguma dúvida? Professor, isso, tem que para fazer, sim. Fala. A minha net caiu aqui em casa. Você poderia explicar o último exercício para mim rapidão? Que você fez? Posso. Quem quiser pode sair, tá, gente? O link da tarde... Ó, alguém avisou aqui no bate-papo que o link da tarde vai ser outro, tá bom? Tchau, professor. Tchau, professor. Gente, beijo. Tchau. Obrigada. Bom fim de semana, bons estudos aí. Quem queria explicar? Leandro, aqui. Eu aqui. Ó, esse último 3 aqui? É, o 3B. Aqui a minha net caiu bem na hora. Ah, o 3B? É. Tá. O que eu falei? A gente pode pegar uma variação em Celsius dividido por 100 menos 0 é igual a variação em Fahrenheit dividido por 212 menos 32. A gente pode fazer direto a variação, né? Então, fica a variação em Celsius sobre 5, a variação em Fahrenheit sobre 9. Certo? Certo. E se eu quiser em Kelvin? Em Kelvin é a mesma coisa. Você vai pegar a variação em Celsius dividido por 100 menos 0 é igual a variação em Kelvin dividido por quanto? Só que quanto que era na escala Kelvin lá? É 373... Menos 273. Menos 273, isso. Ou seja, aqui é 100 e 100, não é? Embaixo? Uhum. Então, fica 100, a variação em Kelvin dividido por 100. Como é 100 em 100, ou seja, uma variação na escala Celsius é a mesma variação na escala Kelvin. Certo. Então, uma variação na escala Celsius é a mesma variação na escala Kelvin. Ou seja, o que significa um corpo esquentar 40 graus Celsius? Significa que ele esquenta 40 kelvins também. Uhum. Tudo bem? Ou não? Por quê? Porque a escala Celsius e Kelvin, elas são divididas no mesmo número de partes, 100. A escala de 0 a 100 é 100, né? E de 273 para 373 é 100 também. Então, as duas escalas são divididas em 100 partes. Ou seja,
Esquentar 1 grau na escala Celsius é a mesma coisa que esquentar 1 Kelvin. Entendi. Sim? Agora, na escala Fahrenheit, não. Por quê? Porque esquentar 100 graus na escala Celsius significa 180 na escala Fahrenheit. Então, elas não têm a mesma proporção. Entendi. Entendeu? Então, no item B, então, qual seria a resposta do B? Qual seria a variação nessa escala, na Kelvin? Seria 40, porque 40 graus Celsius seria equivalente a 40 Kelvin. Sim? Mas veja, é uma variação, não é a temperatura. Sim, 40 graus Celsius seria 313 Kelvin. Deu para entender a diferença? Entendi. Se eu quisesse 40 graus Celsius, se essa fosse a temperatura do objeto, aí seria 40 mais 273. Aí seria 313, né? Sim. Sim? É diferente, eu estou esquentando 40 graus. Deu para perceber a diferença? Percebi. Beleza. Falou, um abraço, Leandro. Falou. Tudo bem, Evelyn, Thaísa? Gui, pode fechar? Tudo bem, sim. Então, ótimo. Vocês pegaram os exercícios que é para fazer? Eles Tchau, mandaram gente. lá no grupo. Tá, podem sair e aí à tarde vai ser outro link, né, Gui? Gui tá aí? Acho que ele saiu. Tchau, gente. Beijo. Tchau.